Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem essa aula. Essa será a terceira aula do capítulo 2 de campo elétrico, tá? É uma aula de exercício, começo por um resumo, como sempre faço, e depois então discuto os exercícios e a sua resolução. Então, o primeiro conceito, obviamente, é a definição de campo elétrico. É um conceito que surge como uma forma de explicar a força eletrostática ou a interação entre duas cargas. Tá? E a ideia é supor, por exemplo, se temos a carga Q e Q0, essa carguinha Q0 em torno da carga Q, a carga Q0 sente a presença da carga Q devido à presença ou aquela região em torno da primeira carga da carga Q que cria uma força sobre Q0, certo? E essa força eletrostática justamente é atribuída a esse campo elétrico. Então é uma interação em várias etapas. Então a carga que cria um campo elétrico em seu entorno e esse campo elétrico exerce uma força sobre qualquer carga que fique em seu entorno. Então, matematicamente, a gente define esse campo elétrico como, primeiro, uma grandeza vetorial e é a força elétrica por unidade da carga, por unidade de carga, mas é a carga que recebe a ação do campo elétrico. Tá? Então, a gente define o campo elétrico que Q cria sobre Q0 como uma força que Q exerce sobre Q0. É a força por unidade de carga que recebe a ação do campo elétrico. E isso é 1 sobre 4 π epsilon 0, o módulo da carga Q sobre a distância que Q e Q0 que elas se encontram, certo? Notem que por causa dessa dependência do inverso do quadrado da distância, então o módulo desse vetor, ou o tamanho desse vetor, ele será maior quanto mais próximo da carga que eu cria, certo? Se eu vou para... aqui estamos em duas dimensões, mas se imaginarmos essa região como... em três dimensões, então as cargas seriam tridimensional e em qualquer região esférica para um raio fixo em torno da carga Q, o campo elétrico terá um valor constante. Por exemplo, aqui podemos imaginar duas ou três esferas, né? Essa primeira, essa segunda e essa terceira, e notem como o módulo do campo elétrico vai diminuindo na medida que me afasto da carga que eu cria. Tá? O outro conceito que a gente investigou foi o conceito de linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico são uma forma que nos permitem visualizar como se comporta o campo elétrico em uma dada região do espaço. Tá? Então, as linhas são usadas para visualizar a orientação e a intensidade dos campos elétricos. Tá? É, o vetor campo elétrico, qual é a orientação ou qual é a relação que ele tem com essas linhas de campo? Pois bem, ele é tangente às linhas de campo elétrico. Tá? E o módulo do vetor campo elétrico é diretamente proporcional à densidade de linhas de campo, ou linhas de força eletrostática, como se chamava na época de Faraday, que podem ser que estão contidas em uma superfície virtual perpendicular às próprias linhas. De maneira que, só para ilustrar, que quer dizer que o módulo do campo elétrico seja proporcional à densidade de linhas de campo em uma dada superfície perpendicular. Que se a gente visualiza dois pontos P e Q no espaço e queremos saber qual é o módulo do campo elétrico, pois bem, nesse ponto P, a densidade de linhas, ou seja, o número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas, é maior do que no ponto Q. Portanto,
o módulo do campo elétrico, o tamanho do vetor campo elétrico é maior em P do que em Q. E notem que esse vetor campo elétrico é perpendicular às linhas de campo. Então, as linhas de campo estão na mesma ou aproximadamente na mesma orientação do campo elétrico resultante em qualquer ponto do espaço, porém o vetor campo elétrico é tangencial a essas linhas de campo. Então, se a gente, por exemplo, tiver um dipolo, uma configuração dipolar, sabemos que bom, o campo resultante nesse ponto aqui, isso já tínhamos estudado nas aulas teóricas, campo elétrico resultante, se analisarmos, aplicarmos o princípio de superposição, nesse ponto, o campo criado pela carga pontual aponta nessa direção, tá? Divergindo dela nessa direção, o campo criado pela carga negativa aponta nessa direção, e quando eu aplico a regrinha da soma vetorial, então o campo resultante aponta nessa direção, e justamente esse campo tem que ser tangencial às linhas de campo que passam por esse ponto. Tá? Então, notem, sim, as linhas de campo saem da carga positiva e morrem, desaparecem nas cargas negativas, e o campo elétrico tem uma direção aproximada, essa orientação aproximada de para onde vão as linhas de campo. Tá? Bom, uma vez definidos esses conceitos, conceito de campo elétrico e linhas de campo elétrico, a gente quer determinar o campo elétrico produzido por qualquer distribuição de cargas, tá? E começando por uma distribuição de carga discreta, aquela distribuição onde consigo contabilizar o número de cargas na distribuição, e eu o que tenho que fazer é simplesmente somar vetorialmente, como adiantei no exemplo anterior, com duas cargas, vetorialmente os campos que cada uma das cargas do meu sistema criam em um dado ponto do espaço. E lembrem que o que eu faço para fazer esse cálculo do campo é supor que nesse ponto, por exemplo aqui, de novo, no caso do dipolo, nesse ponto, eu estou colocando uma carguinha de prova que não exerce força sobre as cargas do meu sistema e que me permite determinar o campo elétrico dessa maneira. Ou seja, a força por unidade de carga que recebe ação, que eventualmente estaria nesse ponto aqui, tá? E que recebe ação da carga positiva e da carga negativa, e o campo elétrico resultante nesse ponto será a soma dos campos elétricos que cada carga do meu sistema cria nele. Tá? E essa soma vetorial vale para uma distribuição discreta de cargas. Se a gente passa para uma distribuição contínua de cargas, então a gente tem que considerar uma distribuição contínua de cargas, lembrando que é aquela distribuição onde eu não consigo contabilizar a carga de minha distribuição, a carga se distribui continuamente e ela pode variar eventualmente de um ponto a outro da distribuição. Para aplicarmos o princípio de superposição, no caso de uma distribuição contínua de cargas, para a determinação do campo elétrico em um ponto em torno da distribuição, eu faço a mesma coisa. Pego um elemento, agora é um elemento de carga da distribuição, tá? Um elemento infinitesimal de carga, que tem uma densidade linear, superficial ou volumétrica de cargas, tá? Determino o campo que esse elemento cria no ponto em questão e depois somo todos os campos de todos os outros elementos da minha distribuição. Tá? Então, lembrando, quando eu faço isso, primeiro passo, determinar o campo que esse elemento cria no ponto P. Tá? Segundo passo, determinar o campo resultante como a soma de todos os campinhos, todos os elementos de campo, todos os campos infinitesimais criados por todas as cargas, todos os elementos de carga do meu sistema contínuo. Tá? Eu faço uma soma em uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, dependendo do objeto. Tá? E aqui somente falta ilustrar ou indicar que essa carga ela pode ser trabalhada em função da densidade de carga, certo? A gente pode dizer, então, que o dQ,
tá? O dq que aparece aqui na integral, ele pode ser em um d, ele pode ser dq é lambda dl, tá? E dl é um elemento de comprimento, em 2D dq é sigma ds, onde ds é um elemento de área, e em 3D dq será ρ dv, certo? O elemento de volume, tá? E esses lambda, sigma e ρ são densidades de cargas, linear, superficial e volumétrica de cargas, e elas podem ou não variar com a distribuição de cargas no elemento. Lembrem, se a distribuição for uniforme, então isso quer dizer que o lambda, sigma ou ρ são constantes e elas podem ser tiradas da integral, e isso facilita um pouco o nosso cálculo, tá? Certo? Isso com relação ao princípio de superposição para as distribuições discretas e contínuas de cargas. Tá? A gente... desculpem que usei aqui o... Vou apagar aqui. A gente usou esse tratamento, ou essa receita, para determinar o campo elétrico produzido por um anel carregado uniformemente em um ponto que se encontra no eixo de simetria do anel a uma dada distância conhecida x, e era fornecido tanto a carga total que se colocou no anel, quanto o raio do anel. Então, os dados são o raio do anel, a carga e a distância que se encontra o ponto onde calcula o campo, e a gente viu como, usando elementos de simetria, algumas componentes podem se cancelar, lembrando que na aula teórica a gente colocou esse anel na horizontal e calculávamos o campo na vertical, aqui simplesmente está girado 90 graus, portanto o campo resultante, depois de fazer todas as análises de simetria, que me permitiam cancelar algumas componentes e favorecer outras na soma total, a gente fica com a componente ao longo do eixo X nesse caso aqui, tá? Não importa, se a carga é positiva aqui, então esse campo está se afastando na direção do eixo de simetria, certo? Ok? Então, uma, uma, um resultado direto do entendimento do que é uma distribuição contínua de cargas é o conceito de casca elétrica. Tá? Definimos uma casca elétrica como aquele objeto, um objeto volumétrico, que tem a carga contínua, a carga continuamente distribuída, apenas na superfície. Então, a gente pode imaginar qualquer objeto, por exemplo, uma esfera, tá? O mais simples, um dos mais simples. E se pensarmos em uma laranja, em alguma fruta redonda, a casca é a parte que recobre o volume do objeto, certo? Pois bem, em eletricidade a gente chama uma casca elétrica se a carga só está distribuída na superfície, tá? Então, essa distribuição pode ser uniforme ou não, certo? Então, no interior do objeto, a carga permanece nula, ok? Então, dessa definição derivam-se dois teoremas, que a gente inclusive explorou na aula da lei de Gauss, na primeira aula da lei de Gauss, que é o primeiro teorema da casca, ou das cascas, que nos diz que uma casca com uma distribuição uniforme de carga atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a carga estivesse no centro da casca. De que estamos falando? Se tivermos uma casca com a carga distribuída na superfície, tá?
na superfície e eu colocar ela para interagir, por exemplo, com uma carga positiva, que é zero, então esse objeto volumétrico, cuja carga está apenas na superfície, a interação com essa outra carga, que é situada do lado de fora, é equivalente a considerar uma carga que como se toda a carga estivesse concentrada no centro dela. Tá? Isso é muito fácil de provar, certo? E o segundo teorema das cascas que me diz, se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca com uma distribuição uniforme de carga, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula, portanto, não exerce nenhum campo elétrico. Então, de que estamos falando? Se eu tenho, vamos supor, não tem que ser necessariamente esférico, tá? Esférica a casca, e, de novo, colocamos a carga uniformemente distribuída. Notem que se a carga não estiver uniformemente distribuída, esse teorema não é válido. Tá? Isso vale apenas se a carga se distribuir uniformemente. Tá? Então, Q uniforme. Certo? Carga distribuída uniformemente, se eu coloco uma carga pontual no centro dessa casca elétrica, então notem que cada uma das cargas que formam a casca, cria um campo elétrico e do lado contrário dessa carga poderá se encontrar uma oposta que cria um campo elétrico contrário. Portanto, o efeito líquido é que o campo elétrico resultante nessa situação será zero. Tá? E esse é o segundo teorema das cascas. Ok? E sempre é importante lançar mão desses teoremas quando nos derem um exercício, porque isso nos ajudará a encurtar etapas, encurtar o caminho até a solução final. Tá? Se a gente identifica que essa situação é válida, então eu já posso partir para uma aproximação que me permita usar o teorema das cascas e reduzir a complexidade do meu problema, a complexidade analítica do problema, certo? Então, esse foi outro conceito que a gente deriva da análise de distribuições contínuas de cargas, tá? E a outra análise que a gente fez no capítulo do campo elétrico é que acontece quando agora não nos interessamos com a origem do campo elétrico, mas queremos saber como interagem corpos carregados com o campo elétrico. Tá? Então, por exemplo, temos uma região do espaço em que se cria um campo elétrico, por exemplo, com um par de placas paralelas. Placas metálicas paralelas, em uma coloco uma carga em excesso positiva, na outra uma carga em excesso negativa. As linhas de campo, obviamente, terão essa direção, certo? Como a maioria já deve imaginar. Se eu colocar uma carga positiva nessa região de campo, então essa carga positiva sente a atração da placa negativa, e se eu colocar uma carga negativa, ela sente a atração da placa positiva. Portanto, essas cargas que eu coloco dentro do campo elétrico estão sujeitas a uma força elétrica que produz uma aceleração nessas cargas que, portanto, se movem numa direção e na outra. Nós vimos vários exemplos resultantes dessa simples análise, ou seja, da aceleração que sofrem corpos carregados dentro de campos elétricos. Vimos a ocorrência da polinização, vimos como acontecem as centelhas ou os raios, vimos como funciona uma impressora a jato e vimos também o que acontecia com um dipolo elétrico dentro do campo elétrico. E esse era o exemplo mais importante que precisávamos analisar e que de fato analisamos. Então, lembro vocês que acontece quando eu coloco um dipolo dentro de um campo elétrico. Suponhamos que eu tenho uma região do espaço em que as linhas de campo, aqui indicada por essas setas roxas, da esquerda para a direita, e eu coloco um dipolo. Tá? Um dipolo formado por cargas iguais de sinais diferentes, separados uma distância muito pequena entre eles, d. Tá? E eles interagem de maneira
conjunta. O dipolo é uma entidade, lembrem disso. Se as cargas se separam para um lado ou para o outro, então isso deixa de ser um dipolo. Estamos considerando o que acontece com o dipolinho enquanto elas se mantêm juntas. Isso define um dipolo elétrico em eletricidade e magnetismo, tá? Bom, um dipolo elétrico é eletricidade. No magnetismo a gente define o dipolo magnético, que isso veremos mais adiante. Pois bem, vimos que quando isso é verdade, quando temos essa situação, a carga positiva sente uma força para a direita e a carga negativa sente uma força para a esquerda. Eis aqui a força elétrica, tá? Mas que essas forças, como agem na mesma direção e sentidos contrários, elas não produzem nenhum movimento do dipolo para um lado ou para o outro. Simplesmente o que acontece é que o dipolo gira em torno do centro. Tá? Ou seja, que o torque o torque produzido ou o campo elétrico o que faz é ele não produz uma força resultante que causa um movimento, mas uma força que causa uma rotação em cada uma das cargas, tá? E nós vimos que esse torque é dado como produto vetorial entre o vetor momento dipolar elétrico e o campo elétrico onde o dipolo está inserido, tá? E também vimos que se queremos analisar qual é o... Definimos que existe uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica ela pode ter valores máximos, mínimos ou ser simplesmente zero. Lembro vocês que sempre a energia potencial se define em relação a um sistema entre quem cria o campo, no caso do campo gravitacional, entre a Terra e qualquer objeto dentro dela, incluindo nós próprios, e no caso da eletricidade, então, é entre o campo elétrico e o objeto que está dentro do campo elétrico. Então, a energia potencial elétrica do dipolo, ela vimos que é definida como o negativo do produto escalar entre o momento dipolar elétrico e o campo elétrico, e que ela, portanto, ela é mínima quando o dipolo, aqui sinalizado por essa seta verde, estiver na direção do campo elétrico, ou seja, quando eu tiver a situação em que P e E, aqui tem que, entre P e E for alinhamento entre P e E paralelo, tá? E aqui o campo elétrico, já temos o campo elétrico, portanto não vou fazer outra seta. Aí nesse caso, U é mínima. Por quê? Porque U é menos P é cosseno de 0 graus, tá? E se a gente tiver uma situação em que o momento dipolar estiver apontando na direção contrária a E, então a gente tem uma situação de energia potencial elétrica máxima, tá? Máxima. Por quê? Porque o produto escalar entre P e E vai dar menos PE cosseno de 180, portanto igual a PE. E esse é o caso da energia potencial máxima. E temos ainda o caso em que, em que a energia potencial elétrica do dipolo ela é zero, e fica claro que esse caso só pode ser quando P for perpendicular com E. Tá? Nesse caso, U é igual a zero. Certo? Porque o cosseno de 90 graus é zero. O cosseno é envolvido aqui, tá? Envolvido nessa expressão. Lembrem que isso acaba sendo menos P e cosseno do ângulo entre eles. Entre P e E. Certo? Então, essa foi a principal aplicação da interação entre um dipolo e um campo elétrico que vimos, tá? Então, o que podemos fazer agora é passar a ver os exercícios dessa parte, os exercícios que eu proponho para essa parte, resolver eles conjuntamente com vocês.
Bem, o primeiro problema que eu proponho está aí, é o número 8 da oitava edição do Halliday e o número 14 da décima edição. Eu, aqui nos slides do exercício, eu tirei a câmera para poder ocupar todo o espaço, que não atrapalhe, certo? Então vamos lá. Na figura, a partícula 1 de carga Q1 negativa, menos 5Q, e a partícula 2 de carga 2Q, mais 2Q, positiva, são mantidas fixas sobre o eixo X, separadas uma distância L, em que ponto desse eixo, em termos da distância L, o campo elétrico total é nulo. E o item B, faça um esboço das linhas do campo elétrico. No item A, a gente resolveu um problema muito parecido no capítulo 1, tá? Só que nos pediam qualquer ponto do espaço, agora já nos obrigam a analisar a situação sobre o eixo X, o que reduz a complexidade do problema. E aqui eu retomo aquele exercício do capítulo anterior para falar uma coisa. É claro que o campo elétrico, quanto mais eu me afaste dessa configuração de cargas, quanto mais longe eu estiver delas, o campo elétrico tenderá a zero. Então, o que quer dizer isso? Que a primeira resposta que vocês podem dar é o campo elétrico no infinito é zero. Tá? Mas essa é a resposta, vamos chamar de trivial. A gente aqui quer quantificar em que ponto sobre o eixo X isso acontece e não esse ponto não é no infinito, tá? Então, primeira solução no infinito, tá? Isso é verdade, mas querem aqui, estão nos perguntando qual é essa distância e não a resposta trivial. Tá? Então vamos trabalhar e depois vemos o item B. A primeira parte, a gente sabe que nesse ponto onde o campo é nulo, eh, os campos elétricos, devido a cada uma das cargas, eles têm que ter a mesma direção, sentido contrário e o mesmo módulo. Tá? Quando a gente analisa a situação do problema, a gente vê que do lado esquerdo da carga Q1, isso nunca será verdade. Por quê? Porque, sim, terão a mesma direção em sentidos contrários, porém, E1 sempre será maior que 2, porque é por causa do módulo da carga Q1. Entre as cargas, os campos elétricos sempre terão, eles sempre estarão na mesma direção. Tá? Portanto, nunca será nulo o campo resultante. Então, isso nos restringe a solução à direita, ao lado direito sobre o eixo X, lado direito da carga Q2, certo? Então, é somente nessa região, afastando o máximo possível da carga Q1, para reduzir o efeito do módulo maior dela, que a gente achará esse ponto. Tá? Então, aqui faço uma observação, eu coloco só para não fazer a figura muito grande, mas eu coloco aqui um ponto arbitrário pertinho da carga Q2, mas não necessariamente tem que ser pertinho da carga Q2, o que é real. Não? Então eu chamo essa distância entre Q2 e o ponto em questão, que irei determinar qual é a distância a partir da origem, porque o problema já me dá a configuração das cargas. Uma carga está na origem e a outra está na distância x igual a L. Pronto? Então, qual que é a coordenada desse ponto ao longo do eixo x? Eu vou chamar essa coordenada de x e a distância entre Q2 e esse ponto de A. Não importa, eu não conheço qual é A. Tá? É só para chamar de alguma maneira. E é nesse ponto que eu começo a analisar qual será, começo a determinar qual será essa distância, igualando os campos. Eu sei que nesse ponto o campo devido à carga Q1, o módulo, é dado dessa forma, da carga Q2 dessa maneira, e quando a gente substitui as distâncias, aqui R vai ser x, que é a distância de Q1 até o ponto em questão, e x menos L é esse A aqui que eu chamei na figura, certo? Então eu não tenho que usar aqui essa distância desconhecida, a minha questão é isolar esse x agora quando eu igualo esses campos, certo? Então, igualo
corto as constantes, tá? 1 sobre 4 π epsilon zero, passo o denominador de um lado para o outro e o que resulta é isso aqui, certo? Quando eu faço raiz quadrada em ambos os termos, tá? Para eliminar esse quadrado aqui, para eliminar a complexidade. Isso acaba nos deixando, quando eu multiplico a raiz quadrada de Q1 desse lado e a raiz quadrada de Q2 desse outro, e passo x vezes raiz quadrada de Q2 para o outro membro e L raiz quadrada de Q1 para o membro direito, então ficamos com essa relação aqui. Como o que quero determinar é o x, eu isolo o x, tá? Passo esse parêntese aqui, o x aqui foi fator comum, tá? Depois que fiz essa operação que acabei de descrever, passo o termo entre parênteses para o denominador do outro lado, tá? E quando eu substituo os valores, o único valor numérico que não tenho é L, portanto, mas o enunciado me pede a distância em questão, em termos do L, a gente determina que isso, substituindo os valores de Q1 e Q2 aqui, que isso é aproximadamente quase 3 vezes a distância L, tá? Por isso que eu tinha adiantado que essa distância aqui, que parece menor que L, na verdade, o resultado nos levou a que é 2,7 vezes a distância entre Q1 e Q2, tá bom? Então, esse é o primeiro resultado, tá? Do item A. Com isso eu respondo o item A. O segundo resultado é um pouco mais complicado, mas eu trago aqui um pouco mais complicado porque é mais difícil de ilustrar à mão, tá? O segundo item me pede quais seriam aproximadamente as linhas de campo desse problema. Então, quando a gente pensa, bom, o campo elétrico da carga Q1 na região entre eles é aproximadamente, desculpem, próximo da carga tem que ser aproximadamente radial, tá? A mesma coisa em torno de Q2, mas quando o Q2 se aproxima de Q1, então, como o Q2 tem um módulo menor, ela começa, e é a positiva, ela começa a sentir a presença do campo de Q1, tá? Mais rapidamente do que Q1 sente a presença de Q2. Por isso, as linhas de campo tendem a se entortar mais rápido ou mais próximo de Q2 do que o fazem de Q1, do que o fazem próximo de Q1. Então, notem, Q1, como tem um campo mais intenso, ele fica uma região do espaço com o campo mais radialmente distribuído perto da carga, tá? Obviamente, na medida em que se aproxima de Q2, então as linhas de campo tendem a se curvar em torno de Q2, mas notem a diferença aqui, por causa do módulo de Q1, então o campo elétrico tende a ser mais radial perto da carga, e Q2, por ser menor, ele tende a sentir mais intensamente o campo da carga Q1 e por isso as linhas de campo se curvam. Essa figura eu não fiz à mão, obviamente, como dá para ver aqui, é uma figura feita em um software, mas é para ilustrar para vocês o efeito do módulo das cargas, tá? Se fossem, lembrem das figuras mais no início da aula, no resumo, quando víamos o dipolo elétrico, certo? A diferença entre essa configuração de uma carga positiva e uma carga negativa, mas de módulos diferentes. Tá? Então, é para isso que trouxe esse exemplo. O problema 2 é o problema 9 do Halliday da oitava edição e o 7 da 10ª. Aqui nessa figura agora temos um quadrado de cargas, tá? São 4 partículas que formam um quadrado de lado A, tá? E tem cargas positiva mais 10 nanocoulombs, ou seja, 10 vezes 10 a menos 9 coulombs, Q2 menos 20 vezes 10 a menos 9 coulomb, Q3 mais 20 nanocoulombs e Q4 menos 10 nanocoulombs. Ou seja, Q1 e Q4 têm o mesmo módulo e sinais diferentes, e Q2 e Q3 têm o mesmo módulo e sinais diferentes.
qual é o campo no centro do quadrado em termos dos vetores unitários. Tá? No capítulo anterior, a gente fez uma coisa parecida, calculamos a força que um quadrado de cargas exigia, ou exercia, melhor falando, exercia sobre uma das cargas. Tá? No caso, era a carga aqui inferior esquerda, não sei se lembram disso. A gente aplicou o princípio de superposição, só que sobre uma carga. Agora, nos pedem o campo elétrico no centro do quadrado. Então, mentalmente, o que a gente tem que fazer é coloca uma carga de prova Q0 nesse centro do quadrado e vemos a força por unidade de carga. Ou seja, estamos calculando o campo das 4 cargas sobre o centro, simplesmente somando o campo de cada uma sobre o ponto P. Tá? Sobre o ponto, seja lá como vocês quiserem chamar, no centro do quadrado. Então, a gente soma os 4 campos, tá? A soma vetorial. Lembrem, essa soma é somente feita em função da carga de cada uma das partículas do meu sistema e a distância até o ponto onde calculo. Então, aqui eu fiz um desenho de qual seria a distribuição desses vetores de campo. Então, a carga Q1 é positiva, tá? É positiva. Então, a carga Q1 exerce um campo saindo, divergindo do ponto P e na direção de Q3. A carga Q2 é negativa e ela tem um módulo maior que Q1, portanto, mas ela está à mesma distância do centro do quadrado. Portanto, é um vetor maior que o campo devido à primeira carga. E assim por diante. Q3 é o mesmo módulo de Q2, mas é positiva. Então, o vetor aponta nessa direção, tá? Do ponto P até a carga Q1, e tem o mesmo tamanho que o campo devido à carga Q2. E agora, com o campo devido à carga Q4, como ela é negativa, ela aponta no sentido da carga, mas como ela tem o mesmo módulo e está à mesma distância da carga Q1, então esses dois vetores são iguais. Então vejam a situação com a que ficamos. Dois vetores campo elétrico devido a Q3 e a Q2 do mesmo tamanho, tá? E E1 e E4 também do mesmo tamanho. A gente tem que determinar esse campo elétrico em termos dos vetores unitários. Portanto, vamos decompor cada um desses vetores ao longo dos eixos. Aqui, de novo, eu sinalizei, eu fiz um eixo X, direção X e direção Y, para ilustrar melhor. Tá? Então, decompõe esse cara. Aqui, como ficou? As setas vermelhas é a decomposição do campo elétrico devido a Q2 ao longo de X e ao longo de Y. Tá? E o campo elétrico devido a Q3, tá? Ao longo de X e ao longo de Y. Tem o mesmo tamanho, tá? Então a componente em Y será a mesma e está ao longo da mesma direção e tem o mesmo sentido. Mas essas componentes, como vocês veem, têm o mesmo tamanho, mesma direção em sentidos contrários, portanto, essas componentes em X irão se cancelar. Quando faço a mesma coisa com os vetores E1 e E4, vemos que acontece a mesma coisa com as componentes agora que sinalizo com a cor azul, tá? Componentes em Y e em X, as componentes em X irão se cancelar. Portanto, gente, fico com uma componente, com o campo elétrico resultante apenas terá componente ao longo de Y, tá? Essa resultante aqui é a soma do campo devido a Q2 e a Q3, tá? E essa resultante aqui é a componente devido a... na verdade, não é a resultante, não. Eu não quis poluir a figura, que deveríamos ter dois vetores, um do ladinho do outro, e a mesma coisa aqui, tá? E esses dois vetores aqui de cima serão maiores do que esses aqui de baixo. Tá? Então, recapitulando, EP vai ser a soma em X, tá? As somas como acontecem em X,
e as somas como acontecem em y, só que as somas em x irão se cancelar mutuamente, tá? E apenas nos resta as somas em y, tá? Quando eu faço isso, então apenas resta agora pegar 2y, 3y, 1y e 4y e ver o que eles são. Como estamos lidando com um quadrado, o ângulo que os vetores em questão formam com a horizontal ou com a vertical é 45 graus, portanto, o componente é 2y é 2 seno de 45 graus. Lembrem que tá? Estou analisando essa componente para cima. Tá? Quando eu faço isso para cada uma das quatro componentes em y, substituo os valores, tá? A distância que cada carga está do ponto P, do centro do quadrado, tá? Notem que aqui haverá cancelamentos, etc. Quando eu substituo, coloco todos os valores aqui fornecidos, e faço a soma algébrica, então fico com um vetor resultante que dá esse módulo aqui, 1,02 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, na direção y. Ou seja, como era de se esperar, os vetores que apontavam para cima são maiores, portanto, eles terão maior contribuição e o vetor resultante acaba sendo para cima. Tá? Então, esse é o resultado desse problema. Tá? Então vejam que aqui é importante a gente ter clara a noção de como decompor os vetores campo elétrico ao longo de uma direção e da outra para executar de maneira cuidadosa a soma vetorial. Tá? Primeiro a soma vetorial e depois substituir pelos valores e fazer a soma algébrica. Tá? Seguindo em frente, vamos para o próximo problema. E o problema nos diz que nessa figura, duas barras de plástico, curvas de plástico, uma com carga positiva e outra com carga negativa, formam uma circunferência de raio 8,5 centímetros no plano XY. Tá? O eixo X passa pelos dois pontos de ligação entre os arcos, e a carga está distribuída uniformemente nos dois arcos. Se Q é 15 picocoulombs, lembrando que picocoulombs é 10 a menos 12 coulombs, determine o módulo e a orientação em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico em P no ponto P, situado no centro da circunferência. Tá? Então, fica claro, acho que fica bem claro, uma distribuição contínua de cargas em que se juntam dois arcos, um com carga positiva em cima e um com carga negativa embaixo, e quer-se analisar qual que é o campo elétrico resultante no ponto P. Tá? Aqui eu lanço mão das minhas notas, tá? Para discutir como resolvi as minhas notas manuscritas. Tá? Então, segue aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá. A gente pode... vamos pegar... Eu vou pegar primeiro o campo produzido pelo semiarco negativo, tá? No ponto P. E depois a gente discute o semiarco positivo. Vamos focar primeiro no semiarco negativo. O que a gente vem fazendo é, por exemplo, desse semiarco negativo, vamos pegar uma metade apenas. Ou seja, isso representa um quarto do círculo todo ou metade do semiarco inferior. Vamos pegar essa metade aqui direita e pegamos um elemento de carga. Lembrem o que a gente vem fazendo, certo? A gente pega um elemento de carga de Q, tá? Um elemento de carga de Q, tá? E analisamos o campo que esse elemento cria no ponto P, tá? Analisamos o campo que esse elemento cria no ponto P, tentando fazer aqui o melhor possível o desenho, tá? Pegamos um elemento de
carga de Q, tá? Obviamente, quando a gente olha para esse elemento, o campo que esse elemento cria no ponto P aponta, é um vetor saindo do ponto P na direção do elemento, certo? Se eu analiso, eu posso até decompor esse vetor ao longo de y e ao longo de x, tá? Estou tentando ele vai ter uma componente aqui em x, tá? Esse é o campo elétrico devido ao elemento de carga de Q. Vamos chamar de D, depois eu apago isso. E o que vamos fazendo aqui, gente, lembrem disso. Se a simetria do problema me permite ir analisando, ver elementos de carga em lados opostos da distribuição contínua que criem campos que, pela sua vez, se cancelem mutuamente, então eu aproveito essa situação. Então, se eu fizer isso nesse problema aqui, e eu analisar o elemento de carga, um elemento de carga de que linha, no lado, na segunda metade do semiarco negativo, que é o único que estamos analisando por enquanto, então, tá? E vemos o campo que ele cria em P, nós vemos que esse DE vai ser um campo, vamos chamar de SDDQ linha, tá? Ele vai criar um campo que também tem componentes em X e em Y, gente. E vejam o que acontece com as componentes em X, que acontece com componentes em X, que elas se cortam, tá? Elas simplesmente se cortam. Por quê? Porque tem o mesmo módulo, porque é a mesma carga, e esses elementos de carga estão à mesma distância do ponto P, portanto, as componentes em X se cortam. Tá? Então, o que acontece nesse caso o que vai acontecer quando eu fizer a soma resultante? Tá? Do lado negativo, da carga negativa, que eu vou somar todas as contribuições ao campo total devido a esses elementos de carga negativa, e quando eu fizer isso, o campo resultante vai apontar para onde? Para baixo. O campo resultante negativo aponta para baixo. Certo? Se eu fizer a mesma análise para o campo positivo, tá? Eu vou continuar por enquanto no campo negativo, mas se eu fizer a mesma análise para o campo negativo, notem que a situação, o campo positivo, também acabará gerando um campo resultante para baixo. O campo, ou seja, o campo devido ao semiarco superior. Tá? No ponto P também acaba apontando para baixo, e o que teremos é um campo resultante que aponta na direção Y. Isso já podemos adiantar. Tá? Ou seja, formando 90 graus com o semi-eixo determina o módulo do campo e a orientação em relação ao semi-eixo X positivo. Portanto, o campo resultante acabará formando 90 graus com o semi-eixo X positivo. Ok? Então, já estamos adiantando a resposta para que se entenda onde vamos chegar. Então, vamos aos procedimentos, aos detalhes, primeiro focando nessa análise
dos elementos, dos campos infinitesimais criados por cada elemento de carga e a soma deles, ou seja, a integral de todos eles para dar o campo negativo resultante, e depois fazemos a mesma coisa para o campo superior, devido à distribuição de carga superior. Certo? Então, focando aqui, o campo devido ao semiarco negativo é a soma de todos os elementos de carga negativo no ponto P. As componentes em X se anularão, portanto, eu fico apenas com as componentes em Y. Notem que isso é 1/4 do arco, tá? 1/4 do arco total, tá? Mais 1/4 do outro. Ou seja, serão as componentes em Y do lado direito inferior e do lado inferior esquerdo. Tá bom? Se pegamos primeiro esse lado direito inferior, é 1/4, então os d em Y serão dE. Se esse é o ângulo em relação ao semi-eixo positivo, então as componentes em Y é o seno desse ângulo, certo? Se esse aqui é o θ. Tá bom? O θ é o ângulo que o vetor forma em relação ao semi-eixo X. Então, é dE seno de θ, o dE dado como K de Q sobre R ao quadrado, que é a distância até o ponto, é o raio do círculo. Tá? Então, esse daqui, estamos em uma dimensão, estamos lidando com uma barra em forma de arco, é lambda dL, e essa integração será feita, bom, já vamos ver isso, mas o arco, lembrando que um arco de círculo, gente, a coordenada angular, o dθ, tá? O elemento de arco, se relaciona com o dl, que é o tamanho de cada dq, como r de θ. Tá? Então, dl é r de θ, tá? E, portanto, se a gente entende que o campo em P, devido à distribuição negativa, o semiarco inferior, é a soma, metade do semicírculo inferior mais a outra metade, ou seja, esse lado mais esse lado. Então, para o campo em P, devido a 1/4 de arco negativo, da direita inferior, tá? Mais ou menos o que a gente explicou mais, o que eu expliquei mais cedo, tá? Mas agora, analiticamente falando. Tá? Então, levamos isso à prática, substituímos o dl por r de θ, aqui, tá? E integro entre 0 e 2π, tá? Lembre que estou indo daqui de 0 desculpem, a 2π não, a π sobre 2, melhor falando, certo? Entre 0 e π sobre 2, desse integral, notem que aqui corto r com R aqui embaixo, e vai ficar uma integral do seno de θ entre 0 e 2π. A integral do seno de θ é menos cosseno de θ, integro entre 0 e π, desculpem, falei de novo 2π, entre 0 e π sobre 2, tá? Portanto, isso nos leva o lambda, lembre que aqui o lambda é constante, distribuição uniforme de cargas, tá? A carga está distribuída uniformemente, mas não é o lambda que nos é dado, mas o que nos é dado é a carga, tá? Então, eu tiro o lambda da integral, depois eu resolvo, eu vejo como substituo a carga nele, tá? E eu sei que o lambda é carga por unidade de comprimento, a carga é negativa sobre metade de uma semicircunferência, ou seja, 1/4 de uma circunferência. 2πr sobre 4. Tá? Portanto, isso dá, cortando aqui, isso dá menos 2q sobre πr, quando substituo de volta aqui. Quando substituo de volta, então, tem um probleminha aqui para passar para frente. Um momento. Pauso e continuo gravando já. Seguindo aqui, então,
Bom, para o lado esquerdo do semiarco negativo, já resolvemos o lado direito do semiarco negativo. Para o lado esquerdo do semiarco negativo, então a gente faz a mesma análise, tá? E chegamos ao mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado. Se somamos essas duas contribuições, então teremos o campo devido ao semiarco negativo, a soma do campo devido ao semiarco direito, o semiarco esquerdo. Quando a gente soma, dá esse resultado analiticamente, substituímos os valores e numericamente nos dá isso aqui. Ok? E agora, indo para o semiarco positivo, fazemos exatamente a mesma análise, tá? Uma análise muito idêntica, tá? E a resultante vai ficar para baixo, como já adiantei, fazendo as trocas aqui. Também vai ter que substituir o DE em Y, vai ser DE vezes o seno do ângulo, em relação ao semi-eixo positivo. Faço a mesma coisa, posso primeiro resolver o lado esquerdo, depois o lado direito, ou partir já diretamente para o resultado que eu já sei que irei obter, tá? E o campo devido ao semiarco positivo é o mesmo resultado do semiarco negativo, só que aqui vai mudar o sinal da carga, tá? Mas ele está orientado na direção negativa do eixo X, do eixo Y. Ok? Então, para o lado esquerdo do semiarco da carga positiva, aqui eu chamei o resultado do slide anterior do lado esquerdo, tá? Do metade do semiarco positivo, tá? E agora vou resolver a outra metade do semiarco positivo, tá? E quando faço isso, chego nesse resultado, tá? Também apontando para baixo, somo vetorialmente essas duas contribuições desse lado e desse, tendo integrado entre 0 e π sobre 2, ok? E chegou exatamente ao mesmo resultado, ok? E 11,88 newtons por Coulomb, tá? Quando somos os dois resultados, isso dá menos 23 newtons sobre Coulomb, e esse menos é puramente indicando que está na direção y para baixo. Ok? E esse é o resultado do problema 3, para uma distribuição contínua de cargas, determinação do campo elétrico. A gente pode passar agora para o problema 4. Na verdade, o problema 4 vai ser um exemplo que eu peguei do livro para ilustrarmos uma situação agora de distribuição contínua em duas dimensões, ou seja, bidimensional. E esse exemplo é o campo elétrico produzido por um disco carregado. Lembro vocês o que eu tinha comentado no início da apresentação, ou seja, nós resolvemos o caso de um anel, tá? De um anel carregado. Agora resolveremos o caso de um disco que pode ser considerado como um conjunto de anéis, de infinitos anéis, conformarão um disco. Então, bom, a gente poderia adotar um método semelhante ao do anel carregado, tá? Com a diferença que aqui usaríamos uma integral dupla, porque estamos lidando com uma área, tá? Para levar em conta todas as cargas da superfície bidimensional do disco. Entretanto, podemos poupar muito trabalho aproveitando os resultados obtidos para um anel de carga. Tá? O que quer dizer isso? Imagine uma seção do disco em forma de anel. Tá? Ou seja, a gente pega um anelzinho dos milhares de anéis que formam o disco, infinitésimos de anéis, tá? De raio R, um errinho menor que o errão, que é o raio do disco. Aqui devo deixar bem claro uma coisa.
nos é fornecido o raio do disco, tá? A densidade superficial de carga, que é uniformemente distribuída na superfície superior do disco, tá? E nos pedem para calcular o campo elétrico a distância z do centro no eixo de simetria do disco, tá? A distância z do plano em que o disco se encontra. Ok? Então, a gente pega um anel de raio R e espessura de R, ou seja, a espessura dele, não? Na direção radial. Quanto vale? Vamos chamar infinitésimo de raio. Tá? O anel é tão fino que a gente pode tratar a carga do anel como um elemento de carga de quê? Para efeitos do disco. Tá? Para determinar o módulo do campo elétrico elementar D criado por esse anel no ponto P, tá? A gente escreve a equação do campo elétrico produzido pelo anel em termos da carga de Q e do raio R do anel. E isso foi o que vimos na aula teórica. Tá? Ou seja, o campo do anel lá não chamamos de DE, chamamos de DE agora porque o elemento de carga está contido no anel. Tá? Pegamos aquele resultado que a gente obteve e chamamos de DE e a carga chamamos de DQ. Naquele resultado, se vocês puxarem o resultado, vocês vão ver que está QZ sobre 4π. Aqui agora chamamos de DQZ. E a gente vai integrar sobre esse elemento de carga. Quais? Os milhares, dezenas de milhares de anéis que formam o disco. Ok? De carga, cada um deles de carga de Q e separados uma distância R. Então, que variáveis irão variar aqui? Bom, primeiro, a carga de Q, e ela está relacionada com o sigma ds, ou com o lambda dl do anel. Tá? Então, e o campo elétrico aponta no sentido positivo de Z. A gente já tinha visto isso para o anel. Para calcular o campo total produzido pelo disco no ponto P, a gente integra a expressão acima do centro, tá, até a borda do disco. Ou seja, quando o R vale rão. Ok? Isso corresponde a somar todas as contribuições de todos os campos elementares de E devido a todos os anéis. Tá? Fazendo com que o anel elementar percorra toda a superfície do disco e a gente varre toda a distribuição de cargas. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente escreve dQ em termos da densidade superficial de cargas, isso é sigma dA, mais a área desse anel vai ser 2πr/dr. Por quê? Bom, a área é o comprimento em uma direção, tá? Comprimento em uma direção. Eu tenho um anel, tá? Eu tenho um anel aqui. Tá? A gente tem, não muito perfeito, mas a gente tem o comprimento do anel nesse sentido, isso é dr, tá? E a gente tem, se a gente pega um elementinho pequeno, ele tem tamanho dr nessa direção, e aqui podemos chamar que ele vale dl, certo? Mas quanto vai ser dl quando eu some todos os comprimentos aqui nessa direção? Pois bem, vai ser dr vezes dl, mas eu sei que dl vai de 0 a 2πr. E dl vai virar o total, o comprimento total é 2πr. Então, se eu vou ver a área, né, a área do anel total, então isso vai ser 2πr dr. Que é isso que vocês estão vendo aqui. Ok? Eu espero que tenham entendido. Se não, se tiverem dúvidas, me perguntam depois vão na minha sala, ou me perguntam na sala, etc. Certo? Então, seguindo em frente. Agora, a gente substitui essa expressão 2 em 1, tá? Ou seja, vamos substituir no campo elétrico, pegamos a expressão do campo elétrico do anel, substituímos dentro da integral e temos que integrar na variável
dr, certo? Entre quem? Entre o centro do anel, 0, quando r vale 0, e a borda do anel, o centro do disco e a borda do disco, entre 0 e R1, tá? De 2R, 2R sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado. Gente, aqui, lembrem que aqui se forma, por que chego nesse resultado? Eu convido vocês a que peguem como a discussão que a gente fez para o caso do anel. Lembrem que aqui se forma um triângulo retângulo, tá? Aqui se forma um triângulo retângulo, tá? Desculpem a imperfeição, tá? Mas aqui, vamos ver se consigo agora. Não. Bom, mas enfim. Aqui se forma um triângulo retângulo. Estou sem uma mesa digitalizadora, então estou tentando aqui com o mouse, mas basicamente, para não confundir aqui a maioria, eu vou apagar isso aqui, mas puxem a análise que fizemos para o anel e verão que aqui se forma um triângulo retângulo no plano, tá? E tem um ângulo aqui, tem que tentar, tá? Tem um ângulo aqui, esse é um triângulo retângulo, esse lado R, tá? Esse lado podemos chamar de R', tá? E esse lado de Z, como já chamamos, certo? E aqui tem um ângulo θ, tá? A gente chega nessa expressão aqui, substituindo as variáveis que não conheço, R' e θ, em função das variáveis que conheço e do que nos é dado, tá? No caso Z, e a variável que varia entre 0 e R1, tá? Que é R'. A gente resolve esse integral fazendo uma troca de variáveis, trocamos isso aqui entre parênteses por U, tá? du é 2R dr, portanto a derivada é 2R dr, tá? A gente transforma os limites de integração também para a nova variável, então quando R vale 0, U vale Z quadrado, tá? 0, U vale Z quadrado. Quando R vale R1, então U vale Z ao quadrado mais R1 ao quadrado. A gente substitui isso de volta, esse é U de volta aqui, e vemos que vamos ficar com uma integral muito simples, du sobre U a 3 meios, tá? Que é fácil de ser resolvido com os novos limites de integração. E a gente fica com U a menos 3 meios, e usando a regrinha de integração, se a variável de integração a m é uma constante, m é a variável a m mais 1 sobre m mais 1. Quando a gente faz isso com essa integração, menos 3 meios mais 1 em cima, sobre menos 3 meios mais 1 embaixo, isso chegamos nesse resultado. As minhas notas manuscritas, onde esse exemplo é discutido, está mais claro isso, tá? Esse passo a passo. E a gente reagrupando, quando a gente toma os limites aqui e reagrupa os termos, chegamos nessa expressão, que é a expressão para o campo elétrico em um ponto a uma distância z do plano do disco, e esse é o campo elétrico produzido por um disco uniformemente carregado, tá? Aqui a gente pode analisar em geral, a gente pode querer analisar quando esse ponto P estiver muito, muito afastado do disco, ou seja, quando essa distância Z for muito maior que o raio do disco. Tá? Então, quando isso... Bom, aqui na verdade eu fiz o contrário. Podemos fazer essa análise quando Z é muito grande, mas a análise que eu coloco aqui é quando R é muito maior que Z, ou seja, quando estou muito próximo do disco. Tá? Então, recapitulando, não é esse resultado agora, vou analisar o caso limite quando o ponto P está muito próximo do disco e não quando está muito afastado. Quando a gente analisou o anel, a gente analisou o caso em que estávamos muito afastados. Isso aqui também pode ser feito. E vocês vão ver que o campo tende a zero. Tá? É o que se espera. Okay? Quando nos afastamos, Z tende a infinito. Okay?
Isso aqui fica 1 menos 1, portanto o campo tende a zero. Mas quando estamos muito próximos, quando R tende a infinito, mantendo Z finito, ou seja, uma distância próxima do disco, a gente vê que essa expressão se torna sigma sobre 2 epsilon zero. E isso caracteriza um resultado que a gente vai ver agora no capítulo 3, no capítulo da lei de Gauss, que é o resultado por uma placa infinita uniformemente carregada. Tá? Ou seja, é um resultado geral, não somente para um disco, mas para qualquer distribuição de cargas em duas dimensões. Tá? Então, para qualquer placa infinita plástica, tá? Então, se a gente quer ver qual é a forma das linhas de campo, quando eu coloco, se eu quero ver, eu coloquei uma distribuição de cargas positiva na placa, tá? Na placa isolante, e coloco uma carga de prova perto dela e quero ver como se comporta nas linhas de campo, nós vamos ver que essas linhas de campo são perpendiculares, ou seja, paralelas à normal, ao plano em questão, tá? Notem que se eu ficar muito próximo do disco, do ponto de vista do observador no ponto P, eu não enxergo bem se isso aqui, se errão é muito grande, se isso aqui é um disco, se é um plano. Então, esse é um resultado geral para qualquer placa ou carga uniformemente distribuída em 2D, quando estou muito próximo da distribuição de cargas. Tá? Então, essa é a distinção entre uma distribuição, em geral, bidimensional, uniformemente distribuída, e um disco uniformemente carregado. Okay? As linhas de campo são perpendiculares ao disco, ao plano do disco, ou do plano em geral, tá? E paralelo com a normal. Certo? Então, visto esse segundo exemplo de distribuição contínua de cargas em duas dimensões, vamos ver agora uma distribuição contínua, mais uma, tá? em uma dimensão de novo, mas é aquela analiticamente um pouco mais complexa. Tá? É o caso de uma distribuição de cargas em uma dimensão em que temos uma barra semi-infinita, ou seja, é uma barra que se eu coloco a origem aqui nessa extremidade, um dos lados da barra é muito comprido. Tá? E é isso que chamo de barra semi-infinita. Uhum. E nela se coloca uma densidade linear de carga uniforme lambda e nos pedem para mostrar que o campo elétrico no ponto P, aqui no ponto P, em uma das extremidades da barra, tá? Nessa extremidade da barra que está separado uma distância R, ele faz um ângulo de 45 graus com a barra e esse resultado não depende da distância R. Tá? Nas minhas notas, nesse capítulo, do capítulo 2, tem um material complementar em que eu resolvo esse problema para o caso de determinar a força eletrostática que essa barra cria em um ponto P ou em uma carga de prova colocada no ponto P. A força eletrostática, não o campo elétrico, tá? E lá eu resolvo isso em detalhes. Aqui eu vou fazer uma coisa parecida, pulando algumas etapas, tá? Pulando algumas etapas que estão resolvidas lá nas minhas notas, para determinar o campo no ponto P, demonstrar que ele forma 45 graus com a horizontal e que, além disso, esse campo não depende do valor de R. Tá? Vamos fazer isso então? Vou lançar mão das minhas notas para esse exercício, não para das notas complementares, para esse exercício específico. Tá? Aqui nos dá uma sugestão, tá? Que calculemos separadamente as componentes em P na direção paralela à barra e na direção perpendicular à barra. Tá? Então, fazemos isso. Pegamos um elemento de carga de Q, da barra, e vemos para onde aponta o campo que esse elemento cria, no ponto P. Esse elemento, elemento de carga de Q, que podemos chamar como lambda de L, e que se encontra uma distância L
pequeno, L minúsculo, tá? Esse L, obviamente, ele varia entre 0 e infinito, tá? Que é o tamanho da barra na direção positiva de x, certo? Então, eu pego o dE, produzido por esse elemento de carga, e o que me sugere é determina o campo separadamente por componentes. Então, eu vou pegar esse dE, vou decompor em dE em x e dE em y, e imagino agora que todos os outros dQs na barra, e faço a mesma coisa. E eu vou fazer uma soma única para dE em x, e uma soma única para dE em y, e depois eu junto isso para determinar o campo o campo resultante no ponto P. Então, é isso que faço aqui. Tá? dP, dE em P, o campo em P, o módulo dele, nós sabemos que é dado dessa maneira, onde SR, a distância que o elemento em questão, qualquer elemento se encontra do ponto P em questão. Tá? E aí começo. A componente em X vai ser dE cosseno de θ. Tá? Esse θ, que é um θ também arbitrário, que ele vai variar na medida em que eu for varrendo a barra toda, ok? Então, eu sei que SR é L ao quadrado mais R1 ao quadrado, tá? E que esse cosseno de θ, como esse ângulo aqui é o mesmo que esse daqui, cosseno de θ é cateto adjacente, tá? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas esse R é R ao quadrado mais L ao quadrado. Mas o L vai ser a variável de integração, tá? Ele vai aparecendo aqui, mas a gente vai depois ter que integrar em L, porque é o comprimento que nos interessa, onde está distribuída a carga. Tá? Então, dE em x é dE cosseno de θ, esse dE é esse aqui, e cosseno de θ é esse aqui. Substituo tudo isso aqui, fico com essa expressão e vou integrar agora todas as componentes em x. Ok? Tiro os fatores constantes para fora da integral. L dL sobre L ao quadrado mais R ao quadrado a 3 meios. De novo, tem um meio aqui, tem um meio aqui e tem um aqui. Por isso que fica 3 meios aqui embaixo. Ok? Então, de novo, faço uma troca de variáveis, como no exercício anterior. E os limites de integração, quando faço isso, fica com uma integral bastante simples. Tá? Uso a regrinha do exercício anterior, substituo os limites. Notem que quando u tende a infinito, um dos termos que fica tende a zero, fica isso aqui, 0 mais 1 sobre R1. Então, a componente em x é simplesmente isso daqui, ok? Em termos do R1. Do valor do R1. Vamos ver o que acontece com a componente em y. Vamos para a componente em y. Então, fazemos a mesma coisa com a componente em y. Tá? Só que agora a componente em y não é cosseno, mas seno. Tá? O seno de... Esqueçam desse... Esse θ aqui, isso está errado, esse θ aqui. O que estamos interessados nesse ângulo aqui que estamos usando, tá? Não o outro, senão isso aqui seria cosseno, de novo. O ângulo tem que ser o mesmo, a avaliação tem que ser o mesmo para uma componente e para a outra. Um é cosseno e o outro é seno. Portanto, fazemos aqui, substituímos o dE aqui da mesma forma que no exercício anterior. O seno decompomos como cateto oposto, R1 sobre hipotenusa, sobre R, mas R é L ao quadrado mais R1 ao quadrado meio. Substituímos aqui e chegamos na hora de integrar. Somamos todas as componentes de em y, tá? E ficamos com uma integral um pouco mais complicada. Tá? Bastante mais complicadas. E aqui eu coloco o resultado direto dessa integral. Esse é um dos exemplos em que esse é um resultado da integral seria fornecido no formulário. Tá? Então, essa integral, agora notem que diferentemente da componente em x, aqui não fica um L, portanto uma troca de variáveis não é uma boa solução para resolver essa questão aqui. Na verdade, há uma troca de variáveis, mas uma troca de variáveis trigonométricas.
De novo, remeto vocês às minhas notas de aula do material complementar desse capítulo, tá? Onde eu faço essa troca essa troca está explícita, essa troca de variáveis por uma troca trigonométrica, tá? Variáveis trigonométricas, função de uma tangente do ângulo. Beleza? Bom, mas de qualquer forma, também aqui forneço o resultado direto desse integral entre os limites 0 e infinito, novamente 0, quando L vale 0, e quando L vale infinito, a barra semi-infinito, onde está distribuída a carga. Beleza? Quando substituo quando o limite quando L tende a infinito, então esse termo aqui embaixo tende a L, ok? E ficamos com um resultado idêntico ao resultado anterior. Portanto, gente, temos que E em x é igual a E em y, o módulo, tá? Isso quer dizer que o vetor campo elétrico sempre forma 45 graus, tá? Porque isso somente é possível quando o ângulo for igual a 45 graus. Se θ não for igual a 45 graus, então E em x vai ser diferente de E em y. Ok? Isso é a primeira parte da resposta que nos pediam, tá? Que provássemos que E forma 45 graus com a horizontal. E, obviamente, o resultado para E independe do valor de R, porque a mesma variação de R, ou seja, se R varia em x, vai ter a mesma variação em y, tá? Então, o resultado acaba se conservando. Então, não depende de R também a resposta. Então, dessa maneira, a gente demonstra o que nos é pedido nesse exercício. Certo? E partimos, então, para o último problema. Tá? É um problema mais simples, um problema em que analisamos o comportamento de um dipolo dentro de um campo elétrico. Lembrem do último slide do resumo, tá? Em que colocávamos o torque que um dipolo sente dentro de um campo elétrico e a energia potencial do sistema dipolo-campo elétrico. Mas agora o problema nos dá um gráfico. A gente tem que lançar mão de um gráfico para resolver esse problema. Nos dizem, esse é o problema 60, na oitava edição, um dipolo elétrico é submetido a um campo elétrico uniforme, cujo módulo é 20 newtons por coulomb. A figura 7 mostra a energia potencial, o comportamento da energia potencial do dipolo em função do ângulo que o dipolo vai formando com o campo elétrico, tá? Então, lembrem do dipolinho dentro do campo elétrico e como ele vai sofrendo um torque até se alinhar com o campo elétrico ou não, tá? Dependendo do valor do campo elétrico. A figura mostra o comportamento dessa energia potencial em função do ângulo, tá? Entre o campo E, tá? E o momento do dipolo. Aqui teve um erro de digitação, esse E deve estar no subíndice, mas deveria estar normal. Tá? E o momento do dipolo P. A escala do eixo vertical é definida por US, ou seja, 100 vezes 10 a menos 28 joules, tá? Ou seja, o valor máximo é esse aqui, e o valor mínimo é o negativo desse valor aqui. Qual é o módulo de P? Então, se a gente olha para esse gráfico, tá? Lembramos do último slide do resumo, tá? A expressão da energia potencial, tá? Que nos dão é menos P, escalar o produto escalar entre P e E. Se a gente sabe que a energia potencial aqui é mínima, então isso vai ser quando P for paralelo. Lembram? Quando P for paralelo com E. Ou seja, quando o resultado for U igual a menos P vezes E. Tá? Então, a gente vê do gráfico que o menor valor dessa energia potencial é menos US, tá? Quando P e E são paralelos, portanto, U é menos PE, cosseno de 0 graus, isso dá menos PE, isso será igual a menos US, que é o valor que nos dão aqui. Ok? Isso é menos 10 vezes 10 a menos 28 joules. Se o valor do campo elétrico onde o dipolo é inserido é 20 newtons por coulomb, então a gente isola P na expressão acima, ou seja, nessa expressão aqui, tá? P, o módulo de P é US sobre E.
tá? O S e o E passa dividindo para aqui. Isso dá 5 vezes 10 a menos 28 coulombs vezes metros. Tá? É um exemplo muito simples de usar um gráfico que nos é dado para, lembrando das expressões e o que acontece com um dipolo dentro de um campo elétrico, determinar o módulo do momento dipolar elétrico. É um dos exercícios que passei, que sugeri para vocês que façam do livro. Tem um exemplo, um deles é muito parecido com esse aqui, mas usando a expressão do torque, do produto vetorial entre P e E. Ok? Tentem fazer ele para ver se entenderam bem esse problema aqui. Tá bom? Então, é isso que... Essa é a aula de exercícios desse capítulo 2. Espero que tenham ficado claras as explicações. Se algumas coisas ou alguns detalhes não ficaram claros, então eu peço que, por favor, me perguntem, vão na minha sala, me perguntem na sala de aula, tá? Enfim, fico à disposição. Tá bom? Bom estudo para todos e todas. Até mais.